Olá, pessoal, muito boa tarde para vocês. Sejam muito bem-vindos a mais uma nossa Conexão FAEL sobre estágio obrigatório. Eu me chamo Gabriel Guimarães e juntamente aqui com a nossa tutora, professora Neia. Boa tarde, Neia. Olá, boa tarde, acadêmicos, boa tarde, Gabriel. Espero que seja um momento de esclarecer dúvidas, né, Gabriel? E a gente está aqui para auxiliar vocês. Alegria imensa poder mais uma vez estar conversando com você, querido aluno FAEL, do Polo de Luanda, do Polo de Paranavaí, também de Cianorte, e também todos os alunos da região noroeste do Paraná, nos nossos polos de extensão. O nosso objetivo com esse nosso bate-papo é esclarecer dúvidas a respeito da segunda etapa do estágio obrigatório. Lembrando que o estágio obrigatório é uma disciplina para os cursos de licenciatura, segunda licenciatura e também formação pedagógica docente. Nesta semana, nós encerramos a primeira etapa, que era a confecção dos planos de aula. E agora nós iremos, então, para a segunda etapa, a qual nós explicaremos qual é o objetivo dessa etapa e logo depois, então, o que o aluno deverá fazer. Neia, eu gostaria que você explicasse, então, para os nossos alunos, aquele que já fez o seu plano de aula, já obteve a correção dos planos de aula do seu professor, o que ele deve fazer agora? Então, vamos lá. Então, esse é o momento que seria a confecção do relatório do seu estágio, tá? Como nós estamos em um período de pandemia, a FAEL reduziu esse relatório para um relato de experiência, tá? Então, é o momento de vocês realizarem esse relato após a correção dos planos de aula. Tá? Porque o objetivo, na verdade, após a correção, era a aplicação desses planos de aula, né? O aluno, após ter observado, confeccionado os planos, ele iria realmente para a prática, para a docência, não é? Isso, e esse é o momento de aplicar os planos de aula após correção, tá? Então, nós estamos trabalhando com duas modalidades de estágio. Primeiro, é o aluno que ele teve contato com a escola, tá? Então, ele confeccionou os planos, confeccionou o plano remoto da forma como a escola está trabalhando. Então, saiu a correção, ele está apto a aplicar esse plano remoto. Então, você vai entrar em contato com a instituição, com o professor que te orientou, e você vai aplicar esse plano. Aplicou o plano, então você vai construir o seu relato de experiência, tá? Então você só vai estar apto a construir o relato após a aplicação desse plano. E nós temos um outro grupo de alunos que não conseguiram contato com nenhuma instituição, eles estão fazendo totalmente remoto, tá? Eles foram na base nacional, escolheram a turma, escolheram o conteúdo, preparou todos esses planos de acordo com a base nacional. Então, agora ele vai ter que também construir um relato de experiência. Ok, então nós vamos descrever parte por parte desse relato de experiência, que é a atividade avaliativa, a segunda etapa da disciplina do estágio obrigatório. Então, nós temos dois grupos, né, assim eu diria, desse estágio. O primeiro grupo são aqueles alunos que conseguiram contato com a escola, tendo contato com a escola, eles vão aplicar esses planos de aula, ok? Vão aplicar na modalidade à distância, e a partir daí vão começar, então, a construir o seu relato de experiência. Vamos lá, então. Neia, como vai funcionar, então, o esqueleto desse relato de experiência? O relato de experiência está bem simples, tá? Lá na disciplina de estágio, no ícone manuais, tem o modelo do relato. Então, você vai ter que se atentar ao que está pedindo o roteiro. Então, tem um roteiro para você se atentar. Então, tá lá, tem capa, folha de rosto, tá direcionado certinho para você pôr o seu curso e tem um roteiro, tá? E em seguida você vai construir um texto. Para responder as perguntas, porque tem perguntas lá. Como que você obteve contato com a instituição, com a escola? Você vai responder as perguntas? Não, você vai construir um texto, tá? Se atentando a esse roteiro solicitado. Ok. Alguns pequenos detalhes técnicos, né, que às vezes o aluno tem dificuldade. Esse relato de experiência, pessoal, ele está no seu ambiente online. Primeiro, um modelo em PDF e outro modelo no Word.
Então, você vai baixar o seu modelo do Word e simplesmente vai digitar dentro daquela caixa de texto. Então, já tem uma capa em que, ó, olha só, como que é prático. Diz assim, digite aqui o nome do curso. Você vai colocar aqui o estágio que você está matriculado, digite aqui os nomes dos autores, seguidos dos logins em ordem alfabética, nome da cidade, sem a sigla do estado, ano do trabalho, digita aqui o nome, o ano de entrega do trabalho. Então, são todas informações que você vai simplesmente alterar, né, no Word e você vai preenchendo. Depois tem a folha de rosto, que você vai seguir lá conforme está. Aí na terceira folha, relato de experiência. Relate sua experiência por meio de um texto. Para produzi-lo, tenha como base as questões mobilizadoras. Então, aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perguntas. Você vai construir um texto respondendo essas perguntas. Não é a pergunta e a resposta embaixo, é responder as perguntas em forma de texto. No mínimo 20 linhas. A Gabriel deu 40, 50 linhas, não tem problema. No mínimo 20 linhas, né, Nélia? Isso, correto, Gabriel. Aí, outra dúvida, Gabriel. Eu não tive contato com nenhuma escola, tá? Eu estou fazendo estágio totalmente remoto. E a primeira pergunta já diz assim, como estabelecer o contato com a escola? Você não estabeleceu nenhum contato com a escola. Então, você pode ir relatando, tá? Que você, na cidade onde você mora, você não teve contato com a instituição, tá? Então, você já começa relatando que você não teve contato. É um relato de experiência, você vai pôr aqui a sua experiência. Ok, só um pequeno detalhe, pessoal. O que nós estamos explicando aqui sobre o relato de experiência é para todos os alunos. Curso segunda licenciatura, formação pedagógica docente, qualquer curso de licenciatura, independente se você teve contato ou não com a escola, terá que fazer esse relato de experiência. Terá que fazer, ele vale ponto, tá? Se você não enviar, você não vai ficar com toda a pontuação. Isso. A segunda parte do relato de experiência, ela é destinada exclusivamente para os cursos de 4 anos de licenciatura. Então, você que é aluno de segunda licenciatura e formação pedagógica docente, não precisará fazer a segunda parte, que é o pré-projeto. Repito e insisto, nós estamos falando do relato de experiência. Para você que é curso de licenciatura, pedagogia de 4 anos, matemática, história, geografia e letras, você terá que fazer o relato de experiência e essa outra parte que é o pré-projeto. Você que é dos cursos de segunda licenciatura e formação pedagógica docente, não precisará desta etapa que nós falaremos agora, chamada de pré-projeto. Correto, Néia? O porquê que você não vai precisar fazer o pré-projeto, os cursos de segunda licenciatura? Porque não tem trabalho de conclusão de curso, tá? Então, por que a FAEL coloca agora o pré-projeto no final de todos os estágios? Já é pensando lá no seu trabalho de conclusão de curso, que você vai ter que fazer um artigo científico, tá? O pré-projeto é algo simples, é um esqueleto de um artigo. Então, quando você, lá no último semestre do seu curso, que você já vai ter que fazer seu artigo científico, seu trabalho de conclusão de curso final, você já vai ter os seus projetos de pesquisa, que você vai olhar os seus projetos. E pode escolher um deles. E escolhe um deles para fazer o seu artigo científico, tá? Ele é bem simples, não é complicado, tem um modelo no ambiente de todos os alunos, Gabriel. Isso, e ele vai ser logo depois do relato de experiência. Isso. Então, o ícone 1 é o relato de experiência, respondendo em forma de texto aquelas perguntas. Ícone 2, pré-projeto. O que tem que ter? Tem que ter o tema, o problema, o objetivo e a justificativa e, claro, as referências. Néia, de onde o aluno vai tirar esse tema? Isso. Na experiência dele dentro do estágio, ele já vai ter uma noção. Eu estou fazendo o meu estágio em educação infantil. Então, você, mesmo o aluno que ele não teve contato com a escola, ele teve contato com a Base Nacional Comum Curricular, com os conteúdos, ele pesquisou formas de elaborar um plano de aula, já para ele ter uma noção de que é uma educação infantil.
dentro desse contexto de educação infantil, ele já vai ter em mente algum problema, uma situação, mas por que as crianças elas não estão tão motivadas atualmente para leitura, para contação de histórias, então isso já é um problema. Desse problema, ele já monta um projeto para ele estudar esse problema, tá? Ok. Você disse do contato com a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, vai trazer, então, os mais variados temas, das mais variadas áreas, e isso vai abrir um leque também para o aluno poder escolher um tema que no futuro ele pode aprofundar ele, não é? Isso, é isso mesmo. Então, o pré-projeto já é esse primeiro passo lá para o seu artigo científico, que é o seu trabalho de conclusão de curso final. Gente, é muito simples. Você vai ver que no seu ambiente tem todo esse roteiro que nós estamos falando. Né? Então, o tema, problema, objetivo, justificativa e referências. É simplesmente respondendo as perguntas que está no modelo, né, Nélia? Isso, é seguir o modelo. Tá? Então, essa é uma parte. Tá? Então, essa etapa 2 é a construção do relato de experiência e também a construção do pré-projeto. Todos os alunos, independente se você foi na escola ou se você não foi na escola, você terá que fazer isso. Nélia, os alunos que não tiveram contato com a escola terá que acrescentar algo, que é a gravação do microvídeo. Explique para nós. Isso, tá. Então, eu não consegui contato com a escola, eu elaborei todos os meus planos de acordo com a BNCC, tá? Agora, no relato de experiência, você vai ter que gravar um vídeo, tá? Com o seu celular mesmo, em casa. Você vai gravar um vídeo de 5 a 10 minutos, relatando como que foi o seu plano de aula. Você vai escolher um plano de aula, você tem 5 planos de aula. Sempre 4 presencial e 1 remoto, ou os alunos que estão no estágio 3 têm 4 planos de ação. Você pode escolher um, tá? E pode escolher o remoto, mas também pode escolher os outros que foram elaborados para serem aplicados de forma presencial. O que você vai falar nesse vídeo? Como se você estivesse ministrando essa aula. Como que você elaborou? Eu escolhi o plano de aula remoto. Então, você vai relatar certinho. Por que você escolheu aquela ferramenta e como que você planejou para aplicar aquela aula com aquela ferramenta. Como seria a aplicação daquela aula? Isso, você vai gravar em casa um vídeo e esse link desse vídeo vai lá no finalzinho do seu relato de experiência. Olha só, pessoal, então reiterando, então você que não teve contato com escola alguma, terá que gravar então esse vídeo relatando como seria a aplicação dessa aula. Gravou esse vídeo no seu celular, você precisa subir esse vídeo para o YouTube para gerar um link do YouTube. E esse link você vai colocar logo abaixo do seu relato de experiência. Você pode colocar embaixo. Segue o link da aula remota. Simplesmente. Ótimo. Simplesmente. Tá? Você não vai mandar vídeo, pessoal. Você vai mandar apenas o link do vídeo no YouTube. Tá bom? Então você terá que gravar esse vídeo no seu celular, vai ter que pesquisar as formas de subir para o YouTube esse vídeo, uma questão um pouco prática de internet, pedir auxílio para a nossa equipe, para poder subir esse vídeo e gerar um link e você, então, enviar no relato de experiência. Isso. Só lembrando, quem vai gravar a aula? Somente os alunos que não tiveram contato com a instituição, tá? Que vão mandar as fichas sem carimbo e sem assinatura de escola. Ah, mas eu consegui contato com a escola, eu vou aplicar meu plano de aula remoto e a diretora, a coordenadora vai assinar minhas fichas. Eu preciso gravar vídeo? Não, você não precisa, porque você vai pôr o seu plano de aula em prática. Ok. Néia, se é em grupo o estágio, todos têm que participar do vídeo? Todos. Todos têm que aparecer. Todos. Tá? Esse estágio ele é composto de 1 a 3 integrantes. Se são 3, todas vão ter que relatar um pedacinho da sua aula lá. Todas vão ter que... E pode usar criatividade, não é, Néia? Isso, pode usar criatividade. O aluno pode formar um ambiente agradável, se é contação de histórias, fazer um ambiente mesmo. Isso, dessa forma. O aluno pode usar a criatividade que querer para poder gravar essa aula. Com certeza, pode usar a criatividade. Qual que é o tempo mesmo? De 5 a 10 minutos. 5 a 10 minutos. Isso. Ok, tá? Algo bem rápido mesmo, né?
Esse vídeo para subir no YouTube, posso colocar no privado e não público para gerar o link? Se você colocar no privado, somente você vai assistir. Você tem que colocar no não listado, tá bom? Então, só atenção nesse detalhe. Se você colocar privado, só você consegue ver. Coloque como não listado, tá bom? Depois nossa equipe pode até preparar um material. Vamos fazer essa solicitação para nossa equipe, preparar um tutorial aí como subir esse link para o YouTube, tá bom? Então, sistematizando esse relato de experiência. Então, para você que não teve contato com a escola, relato de experiência, logo abaixo, link da aula e pré-projeto. Para você que teve contato com a escola, relato de experiência e pré-projeto. Neia, um detalhe, cursos de segunda licenciatura, formação pedagógica docente, mesmo se não teve contato com a escola, tem que fazer vídeo. Tem que fazer vídeo? A única coisa que o segunda licenciatura não precisa de formação pedagógica é o pré-projeto. Isso, bom? Correto. Ok. Pessoal, caso tenha alguma dúvida, vão deixando aí que a gente vai orientando vocês. Então, quanto ao relato de experiência, né, pré-projeto e gravação de vídeo, acho que está bem claro, né? Está bem claro. Ok. Onde que o aluno tem que postar esse material, relato de experiência e pré-projeto? Tá. Dentro do ambiente dele, tem 2 ícones lá em postagem, tá? O primeiro foi onde vocês postaram os planos de aula, tá? Dia 26 de outubro, abre a postagem do relato de experiência. Logo tá? ao lado, né? Logo ao lado, tá? Eu quero postar que o meu já está pronto, né? Não tem como, só dia 26 de outubro. Então, de 26 de outubro a 26 de novembro é o período que vocês terão para realizar a postagem do relato de experiência, do pré-projeto e das fichas de comprovação de carga horária. Mas vamos falar só do relato de experiência. Então, vocês vão postar, do ladinho onde vocês postaram o plano de aula, vai abrir o íconezinho, a setinha, para vocês anexarem o relato de experiência e o pré-projeto. Nós percebemos no nosso dia a dia, nos atendimentos, que o pessoal tem muitas dúvidas em respeito a formatações e detalhes básicos do Word, né? Quando você for baixar esse modelo de relato de experiência para o projeto no Word, vai aparecer alguns erros, você simplesmente vai clicando OK e vai abrir o arquivo e você vai digitar lá dentro. Cuidado, pessoal, com a letra que você vai colocar. Se lá está um Arial 12, como que você vai colocar uma Arial 20? Siga o modelo que está lá, né, Néia? Sim, sim. No próprio relato de experiência, a Rafael ela disponibiliza na capa, Arial 14. No decorrer do texto, Arial 12, Rafael, ela sinaliza certinho para vocês seguir o modelo. Simplesmente ir alterando, né, Néia? Isso. Algo muito simples mesmo, para facilitar aí a sua vida acadêmica. Tá. Vamos agora para a próxima etapa, que é a questão das fichas. Então, as fichas, pessoal, é o documento que comprova a realização do estágio. Então, elas devem ser postadas também no outro, um ícone comprovação de carga horária do estágio, entre também esse período 26 de outubro a 26 do 11. Você vai perceber lá no seu ambiente que tem 2 tipos de ficha. A ficha para estágio presencial e a ficha para estágio remoto. Então, nós vamos começar com o presencial, orientando ficha por ficha, né? Fichas para o estágio presencial são destinadas a alunos que teve contato com a escola. Então, você foi na escola, estabeleceu contato com a professora da sala, elaborou seus planos, aplicou o seu plano de aula remoto, você vai imprimir as fichas para estágio presencial. Você teve contato com a escola, tá? Fichas para estágio remoto, os alunos que não tiveram nenhum contato com a escola. Mas qual é a diferença? A diferença é uma ficha de avaliação na escola campo, que vale 1 ponto, tá? Essa ficha, quem preenche é a professora da turminha onde você fez a sua docência. Ela que vai atribuir a nota para essa ficha, tá? A única diferença é essa ficha que você vai ter que preencher. Vamos lá, então. Vamos parte por parte dessas fichas, uma por uma. Então, pessoal, no seu ambiente tem tudo, tá? Você vai ver que tem o modelo da ficha com todos os espacinhos, o que deve ser colocado, e é em branco para você preencher. Isso, tem tá? o modelo de preenchimento das fichas.
Vamos lá. Neia, a primeira é o termo de compromisso do estágio. Aí tem uma data aqui, aos dias do mês tal. A primeira pergunta vai ser, Gabriel, Neia, que data que eu coloco aqui? A data que você foi na escola. Você estabeleceu o convênio com a escola, na data que você estabeleceu o contato com a escola. Aí eu fui na escola em setembro, é o dia que você foi. Esse estágio iniciou dia 10 de agosto. Então, 10 de agosto em diante é quando você entrou em contato com a escola. Depois, campos obrigatórios. Dados da instituição já está preenchido, que é FAEL. Dados da unidade concedente do estágio. Isso, aí é o nome da sua escola. Unidade concedente é o nome da sua escola, tá? Estamos explicando para os alunos que tiveram contato presencial. Presencial, isso. Isso. Depois, os dados do estagiário. Isso, todos os dados do estagiário. Na folha 2, do termo de compromisso ainda, temos aqui. Esse termo de estágio terá vigência de... O primeiro dia que você estabeleceu o convênio, contato com a escola, tá? E ele vai ter duração quando? 26 de novembro é o último dia que você tem para postagem suas fichas, do seu relato de experiência. De quando a quando você ficou fazendo estágio? Isso, de quando a quando. Eu comecei dia 10 de agosto, e eu vou postar meu estágio lá em 26 de novembro, então de 10 de agosto a 26 de novembro. Esse é o período que vocês têm. Mas a data é quando eu fui na escola e o último dia que eu fui lá na escola aplicar meu plano de aula. Letra B. As atividades principais a serem desenvolvidas pelo estagiário, em caráter subsidiário e complementar, compatíveis com o curso a qual se refere são. Isso daí você vai lá em manuais, tá? É tudo que você realiza dentro do estágio. Então, você foi na escola, você fez a sua apresentação, tá? Você fez a observação, você conversou com todos os profissionais. Então, é tudo que você realizou. Aplicação do plano. Até a sua docência, tá? Então, nesse período de pandemia, você estabeleceu contato por telefone? Então, é o contato com a escola, você se apresentou, fez sua apresentação, conversou com a professora, pegou os conteúdos, preparou o seu plano e a docência. Então, contato com a escola, apresentação, elaboração dos planos e docência. Isso daí é o que você vai realizar dentro da instituição. Depois, o horário que você ficou dentro da escola, qual que era o horário e quantas horas semanais. Isso daí é o horário que você ficou dentro da escola, tá? Depois, na folha 3 ainda do termo de compromisso, nós temos aqui unidade concedente, que é assinatura e carimbo da escola. Isso, a escola carimba, o coordenador, o supervisor ou o diretor pode assinar. Qualquer um dos dois. Quem mais? Três. Pode ser o coordenador, o diretor ou o supervisor. O professor pode da sala? O professor da sala, ele vai assinar a ficha de avaliação na escola campo. Ah, tá, ok. Então, unidade concedente. Assinatura e carimbo do polo. Isso. Não vai precisar assinatura e carimbo do polo, tá? Então, devido a essa pandemia, os alunos não têm acesso ao polo, então não precisa ficar desesperado para encaminhar as fichas para a gente imprimir, carimbar e devolver para vocês. Pode enviar sem assinatura e carimbo do polo. E depois aqui, coordenador do curso também não precisa. Não precisa. Ok. Depois a carta de apresentação, bem tranquilo aqui também. Agora nós vamos para a ficha de comprovação de carga horária, que é essa ficha aqui. Lembrando que nós estamos falando de quem fez o estágio presencial. Isso. Como que vocês vão preencher essa ficha? Vocês vão ter que ir lá em manuais, no anexo, tem um modelozinho para preencher essa ficha. Ah, mas o que eu vou escrever na atividade desenvolvida? O que está na orientação. Tá? Então, eu estou fazendo o estágio 1 de pedagogia. Aí você vai lá em manuais, anexos, os anexos de todos os estágios. Então, vai lá no estágio 1, educação infantil. O que está escrito lá? É o que você vai pôr nas atividades desenvolvidas. Tem bastante coisa escrita. É observação das práticas realizadas. Precisa escrever tudo? Não, pode abreviar. Por exemplo, entrega de documento, 4 horas. Leitura e estudo do PPT, 8 horas. Observação das práticas, 10 horas. Observação dos procedimentos da escola, 8 horas. Depois, 10 horas de preparação, organização e aplicação. 50 horas de orientação por meio individual, web tutoria, participação virtual, elaboração de material e estudo, totalizando 100 horas. Detalhe, pessoal. Exemplo aqui, 10 horas de preparação, organização e aplicação no plano de aula. Coloque 2 dias, você tem que ter a consciência dessa boa distribuição, né, Néia? Isso. É necessário distribuir as horas? Não. Não é necessário, tá, Gabriel? Pode deixar corrido mesmo, porque
A proposta do estágio, ele é de 50 horas dentro da escola. Tem que ter isso daí, por lei. Mas durante toda essa pandemia, você não conseguiu ficar 50 horas dentro da escola, tá? Mas ele tem que ter comprovando que você realizou esse estágio. Tem que seguir esse roteiro. Tem que seguir o roteiro, tá? Ok. Depois aqui tem a assinatura do coordenador ou do diretor da escola. Isso. Embaixo a total da carga horária. É a assinatura do aluno. Assistente acadêmico não precisa. E assinatura e carimbo da escola. Ótimo. Tá? Depois nós temos a ficha de avaliação na escola campo. Essa ficha aqui. Como que ela deve ser preenchida? Isso. Né? Essa ficha ela tem peso de 1 ponto. Quem vai preencher é a professora da salinha onde você realizou a sua docência, tá? Então, ela que vai atribuir a nota e ela que vai assinar também. Aí, atende parcialmente com fragilidade, 0001, ou atende 02. Então, você atendeu todos, coloca 02 e depois o somatório. Somatório de 1 ponto. Isso. E onde que vai essa ficha? Onde que vai essa ficha? Essa ficha, ela vai no relato de experiência também. Ah, ela tem que ser colocada no relato de experiência. Tem que ser colocada. Uhum. Tá? Então, você vai... O que vai conter o relato de experiência? O item 1, relato de experiência, 2, pré-projeto, 3, anexo, é a ficha de avaliação na escola campo. Ok. Depois, a assinatura também da escola, com carimbo, a do estudante, a do polo não precisa. Então, essa ficha aqui precisa ser colocada dentro do relatório. Dentro do relato de experiência. Do relato de experiência. Se você não pôr no relato, você vai perder 1 ponto, ou a nota atribuída. Não tem nota. Não tem nota. Ok. Tá? Então, é mais um detalhe que precisa ser colocado. Mais um detalhe. Isso. Depois, nós vamos, então, para aquele aluno que vai fazer o estágio remoto. Tem também as fichas, né, Nélia? Tem as fichas. Um modelo diferente. Isso. Tem as fichas. Na unidade concedente, você não vai pôr nada, vai mandar em branco. Pode deixar em branco. Porque você não estabeleceu contato com nenhuma escola, então você vai mandar em branco. Tá? Aí você pode ir preenchendo normal. O dia você pode pôr entre 10 de agosto e 26 de novembro. A data vigente desse estágio, você pode preencher dessa forma, tá? Assinatura e carimbo do polo também não precisa. E nem da escola. E nem da escola. Para quem fez o estágio remoto, só você mesmo que vai assinar, tá? Só que a ficha de comprovação de carga horária você tem que preencher e o modelozinho já está pronto. Preenchido igualzinho. Preenchido lá dentro do seu ambiente. Ok, prontinho. Essa precisa ser anexada no relatório? Não precisa, tá? Não precisa. Quem optou pelo estágio remoto não precisa de ficha de avaliação na escola campo. Tanto é que quando você for imprimir suas fichas, não vai ter ela, porque você não foi aplicar seu estágio. Tá? Então, ele vai ser avaliado de acordo com o link lá no relato de experiência. Néia, todas essas fichas, o aluno tem que postar? Tem que postar. Terminou o seu estágio, você vai pegar todas as fichas e você vai em outro ícone. Quando você entra lá na disciplina de estágio, clica em avaliações, aparece atividade de estágio A1 e ficha de comprovação de carga horária. Ali em ficha de comprovação de carga horária, você vai ter que escanear todas essas fichas, tá? E enviar ali para que naquele item ele vai para o seu histórico, contabilizando a carga horária cumprida do seu estágio. Ok. Acho que seria isso, né, Néia? É isso. Deixamos bem claro aí para você, querido aluno Fael. Se ficou alguma dúvida, a nossa equipe está sempre à disposição para poder estar orientando vocês. Pessoal, como a gente disse, tudo está no seu ambiente. Juntando tudo que está no ambiente com esse grande resumo que nós fizemos hoje, fácil de ser compreendido, né, Néia? Ótimo, isso mesmo. E a gente está à disposição, né, Gabriel? Só um detalhe, qual que é a pontuação dessa etapa 2? Isso, vale 7 pontos. Tá? São 3 pontos, são dos planos de aula, e essa segunda etapa vale 7 pontos. Ok, então, não deixe de fazer. O período, qual é mesmo? 26 de outubro a 26 de novembro. Às 17 horas, do dia 26 de novembro, encerra a postagem. Não deixe para a última hora, tá bom? Um abraço, então, a você, aluno Fael, e conte sempre com a nossa equipe.